Começou. Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui novamente aos exercícios, né? A gente parou na questão 30. Questão 30 aqui, vamos só refazer ela, para a gente relembrar onde a gente parou. Tribunal Regional da Primeira Região, né? A banca foi a SESC, 2017, Oficial de Justiça. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes do estúdio será punido apenas se tiver cometido dolosamente? Não, né? A gente viu que o excesso, a gente até leu no final o material, o livro que eu utilizo, que é o André Estefan, é bom, eu gosto dele. E também tem o esquematizado, né? O melhor, os livros assim, para concurso, não é os melhores livros para concurso são esses esquematizados, sinopse da Juspodium, né? Que eles são mais, vamos dizer assim, dá para você ter uma visão geral. Não estou dizendo que é o melhor, mas, assim, para mim, para você ter essa visão geral, você vai lá, pega um André Stefan, né? Que ele tem na Saraiva esquematizado, ou alguém do Juspodium, e depois você se aprofunda, aí pega os mais Bittencourt, Rogério Stanches, e aí você se aprofunda, né? Mas inicialmente, para ter uma visão geral, felizmente... Juspodium e Saraiva, né? Saraiva tem uma coleção chamada Esquematizado, que é os livros mais, bem, assim, mais fácil de você fazer um mapa mental. Tem muito, né? É muito, vamos dizer assim, professor, mas assim, que critica esse tipo de livro, esquematizado, essas coisas, mas, assim, a gente está fazendo um processo de preparação para passar no concurso, não está estudando para a área acadêmica. Então, infelizmente, é assim, né? Tem que estudar os clássicos, não sei o quê. O pessoal está perdendo, né, o conhecimento jurídico, ele só fica querendo buscar esquematizado, facilitado. Mas eu acho que é crítica vazia, né? Crítica que, assim, tem um objetivo. O cara não está estudando isso para ter conhecimento jurídico, está estudando isso para fazer uma prova e depois, quando ele passar, ele vai ter o conhecimento jurídico, ele vai comprar os livros adequados, vai ler, vai fazer mestrado, doutorado. Felizmente, a forma de concurso hoje é uma forma de preparação enciclopédica. Não consigo falar essa palavra, enciclopédica. Que aí significa assim, tem que ter muito conhecimento. Se não tiver uma forma de memorizar esquematizado, você não vai passar. Antigamente, pegar as provas desses professores que criticam, as provas deles, mano, você resolveria só com a lei seca, não precisa nem material. E eles falam assim, você tem que ler os clássicos, mas na época deles, se você pegar uma prova, sei lá, não estou falando só desses professores, mas que é concurso da década de 90, cara, tu olhar as provas, você acha ridículo, não? Pega assim, os princípios da administração pública. Soubesse a limpo, tu já matava ali, as questões eram assim, entendeu? Entendi. Agora é muito mais... E eu não estou falando concurso de nível médio, não. Estou falando concurso de nível avançado, né? De juiz, promotor, magistratura. Tem as provas anteriores. Concurso da magistratura, eles deixam desde o primeiro concurso todas as provas. Eles vão numerando os concursos. Concurso 1, 2, 3, entendeu? Tal tribunal está na 20º concurso, entendeu? Pega as provas da década de 90 dessa galera e fala, cara... Lógico que cada década a sua dificuldade, né? São momentos. Hoje em dia também tem mais facilidade ao conhecimento. 31. Vamos lá. SESP, Polícia Civil de Goiás, escrivão, 2016. Não será punível o excesso de legítima defesa. Está errado, né? Porque será punível o excesso. Todo excesso é punível. Você pode, de repente, não... pode ser exculpante, mas ele será punível, assim. Tem a punibilidade, mas você exclui a punibilidade por causa da culpabilidade. Mas, em princípio, tirar essa marca aí. Deixa eu marcar aqui em vermelho, que aqui está o erro. Calma aí. Aqui está o erro. Aqui, em princípio, já começou errado, né? Porque o excesso ele é punível. Mas, vamos ver o contexto todo que ele vai falar. Mas, primeiro, já começou mal. Não será punível o excesso de legítima defesa se a pessoa usar energia exagerada para repelir uma agressão atual iminente, porque em tais
casos, não se pode exigir do homem médio agir moderadamente quando tomado de uma violenta emoção. Não. Quando ele botou homem médio, pior ainda, né? Não se pode exigir que o homem médio agir moderadamente, não, pelo contrário. Né? O homem médio tem que agir moderadamente. Né? E tem errado, pois a gente que se exceder ou se valer uma excludente licitude, como a legítima defesa, responde pelo excesso praticado, seja ele doloso ou culposo. No caso enunciado, temos um excesso intensivo, se lembra que eu li ontem isso? Excesso intensivo, excesso extensivo? Excesso intensivo, pois está relacionado à energia utilizada para repelir a agressão injusta. Teríamos o excesso extensivo. Excesso extensivo, se o excesso estivesse relacionado não à proporcionalidade da reação, mas à duração da reação. A reação legítima se estende até o momento em que já não mais há legítima defesa, ou seja, o agente se vale da legítima defesa e continua atuando mesmo após cessar a agressão injusta. Ou seja, o intensivo seria assim, o cara veio com estilingue e eu fui com uma metralhadora. O extensivo, o cara já passou do limite, você amordaçou, não, né? Imobilizou a pessoa e ficou com ela lá e ainda ficou chutando Continuou ela. batendo. Ou seja, continuou batendo. Você se estendeu demais, você já prendeu ela. Ou seja, né, já passou do limite. 32. Se aplicar o policial lá que algemou a Policial. pessoa, foi lá e deu um chutão lá, né? Uhum. Já exagerou. Já exagerou. 32. Mesmo concurso, né, para o civil, escrivão adaptada, se disse antijurídica e, portanto, punível a título doloso toda conduta contrária ao direito, ainda que praticada na crença sincera que se está agindo com amparo na causa de excludente da ilicitude. Está errado, né? Se você está agindo na excludente da ilicitude, você não vai ser punido. Né? Se for sincero. Como assim? A história lá do pai, né? Do pai que sei lá, viu, né? Não, mas daí nesse caso ele vai culpado, né? Seria uma culpa imprópria, mas tudo bem. Seria na verdade, deixado de culpabilidade lá na frente também. Porque só o fato dele matar o filho dele, né? Já seria o suficiente para não receber a punição. Porque, na verdade, assim, o que ele quer dizer aqui? Se você sabe da excludente da ilicitude, você não vai ser beneficiado dela. Seria assim, o que ele está dizendo aqui? Diz-se antijurídica. Antijurídica é anti-ilícito, né? Porque aqui, como ele falou, no material ele usa a ilicitude, né? Mas o pessoal confunde ilicitude com antijuridicidade. Então, antijurídico, ou seja, ilícito. E, portanto, punível, a título doloso, toda conduta contrária ao direito. Ou seja, toda conduta contrária ao direito é dolosa? Não, porque tem as excludentes, né? Ainda que praticada na crença sincera de se estar agindo com amparo com causa de ilicitude. O que ele quer dizer é o seguinte, se você faz alguma coisa dolosa, ou seja, mata alguém, doloso, eu quero matar alguém, né? E eu tenho excludente de ilicitude, só porque é doloso, eu não tenho excludente, é isso que ele quer dizer, entendeu? Se excludente de ilicitude seria só em caso culposo. Não. Essa eu estava matutando aqui até agora para entender. Porque estado de necessidade, na verdade, você vai ter que fazer dolosamente uma ação, né? Matar uma pessoa para tirar o colete salva-vida delas, para pegar o paraquedas. Então, é um homicídio doloso. Só que, sinceramente, eu estou numa excludente de ilicitude. Eu penso, sinceramente, ou eu ou ele morre ou eu morro. Então, prefiro, né, tentar matar ele para salvar a minha vida. É natural do ser humano, né? Não fazer o que a gente chama de altruísmo, né? Não, então deixa que eu morro, um heroísmo, né? Então vamos lá, vamos ver a resposta dele. Mas é isso que ele queria te induzir, que se você faz dolosamente, você não tem excludente de ilicitude. Se o agente, eu ia contar a história do pai que matou o filho e tal, mas não é o caso aqui. Nesse caso aí, depois foi culpa imprópria. Se o agente atua, acreditando estar acobertado por uma causa de exclusão de ilicitude, temos a figura da discriminante putativa, de forma que o agente não será punível
caso se trate de erro excusável. Em se tratando de erro inexcusável, o agente será punido a título culposo, caso exista previsão nesse sentido, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do CP. É mais ou menos o caso do pai mesmo que eu ia contar, mas é isso que ele quer falar. Se tiver uma excludente de ilicitude dolosa, vai ter sempre, sim, a excludente, mesmo que seja dolosa a situação, dolosa a situação. Se for no caso lá do pai, ele vai responder a título culposo, né? Porque teve ali uma discriminante putativa. Discriminante putativa é que, tipo assim, você pensou que era. Então, você bota putativo, você pensou que era. Aqui, rapidamente, cara, ontem eu tava vendo um vídeo de outra coisa, eu não sei sobre o que era, mas aí depois, quando for lá no vídeo lá atrás, eu vou tentar fazer uma edição, porque eu falei uma besteira gritante, né? Confundi um termo com um negócio, mas não afeta, assim, o conteúdo que a gente estudou até agora. Ok. Você vê que eu falei que não tinha nada a ver, então o conceito que eu tinha falado é contrário. Confundir os conceitos, né? Já que a gente não é professor de direito penal, só está comentando, discutindo, né? Acabei cometendo uma impropriedade. CESP, 2016, Polícia Civil de Goiás, escrivão adaptado. Na verdade, assim, se a gente for rever os vídeos, eu vou ver que eu falo um bocado de coisa que não tem nada a ver. Então, é só para tentar explicar. Mas, tecnicamente, estaria errado, estaria em outro conceito. Mas não para assim, o concurso, estou falando em termos, né, acadêmicos, jurídicos, da forma que eu estou falando. São exemplos de excludentes de ilicitude. A coação moral irresistível está Não, fora. tá fora. Legítima defesa, sim. Só botar aqui. Vermelho aqui. Estado de necessidade, sim. Estado de necessidade, exercício regular de direito. Então, a coação moral morreu. Aqui o que estaria errado é desativar de fato punível a título doloso toda a controlatória, ainda que praticada. Esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Aqui. Ainda que praticada. Então está errado. E está errado, pois a coação moral resistível não é causa de exclusão de ilicitude, sendo causa de exclusão da culpabilidade, por afastar um dos elementos da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, morreu aqui a questão. Botou aqui. Lembrando que são quatro, né? Condições não, né? São quatro legítimas defesa, não. Quatro excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, começou a fazer a prova de antijuridicidade, já traz na mente os quatro, que às vezes pode estar pegadinha justamente só nisso, só de saber os quatro. É o caso dessa questão aí, só precisava saber os quatro. Vamos lá. De novo, mesmo concurso, Polícia Civil de Goiás. Escrivão. Nos crimes materiais, ou seja, nos crimes materiais são aquele que há envolvimento, né, do objeto assim, físico, natural, que tem os crimes formais e de mera conduta. O crime material. A consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, certo? No crime material, você tem que ter o resultado naturalístico, né? Tem um resultado naturalístico. Enquanto que nos crimes formais, ou seja, naquele ali que é só forma, né? Só falar mal. Só falar, né? Só Difamação. conduta sua, só não tem um resultado ali, você não tem um movimento físico, nada. Este resultado é dispensável, certo? Né? Que é o conceito que a gente leu lá em cima. Então, crime formal, aquele resultado naturalístico não tem muito sentido às vezes, né? Porque às vezes o cara quer naquele fato típico que tenha, né, a conduta, né, conduta ou ação que você fez, ação ou omissão, o resultado e o nexo causal. Só que nos crimes formais de mera conduta você não tem aqui o resultado, para fazer o nexo causal. O resultado, na verdade, é o mero fato de você fazer aquela ação, que aí você não tem nem como saber o resultado daquilo. Um exemplo também seria, vamos dizer, a pessoa, se você, sei lá, colocar suas partes íntimas para fora, né?
você, na verdade, está cometendo um crime, né? Agora, faltando o termo aqui, que não é muito da área penal, não é ato É tipo libidinoso, de... não. Não, Me não é esqueci agora. abuso, não? Não, Não, é né? você botar as partes íntimas para fora. Me esqueci o termo agora. Tem um crime específico. Enfim, você colocou ali qual o resultado no bem jurídico das pessoas. Você não tem, assim, palpavelmente. Eu não toquei em ninguém, eu não bati em ninguém, eu não fiz nada. Não tem um resultado naturalístico, né? Tem resultado psicológico. Pode ser naturalístico, mas teria que perguntar para a pessoa. É diferente no crime material que eu vou lá e dou um tapa na pessoa. Posso fazer um corpo de delito e mostrar onde foi o tapa, tá arranhado, tá vermelho, entendeu? Agora, eu tirar a roupa é um crime, né, de mera de conduta. Só o fato de eu fazer aquela conduta, o resultado, entendeu? Não tem muito sentido. Então, nesses crimes de mera conduta, né, que é esse aí de... me esqueci, atentado, não sei se eu acho que é atentado violento ao pudor. Nossa senhora, não. Deve ser. É um crime de conduta, né? Eu não toquei ninguém, não fiz nada, resolvi ficar pelado, né? E, em tese, eu estou fazendo ali, tô cometendo um crime. Ali não tem um resultado naturalístico nas pessoas passivas, entendeu? Entendi. No agente, né, passivo. Então tá certo o conceito, com certeza. Os crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, ou seja, se eu matar alguém, a pessoa tem que morrer. Se eu tentar matar alguém, esse é o resultado naturalístico. Agora, nos crimes formais, faltou aqui, mera conduta também, esse resultado é dispensável. Eu não preciso, de repente pode estar em praça vazia, mas eu tô lá pelado, a polícia passou, vai me pegar e levar na delegacia. Tava pelado, tentado violento pudor. Ou seja, não tem um resultado, não tem ninguém. Nem que se tivesse alguém lá, não tem como o cara dizer, o resultado foi esse. A pessoa ficou traumatizada, entendeu? De ver, muito feio, entendeu? Seria o resultado? Não sei. Vamos lá, 35. Causas supervenientes relativamente independentes possui relação de causalidade com a conduta do sujeito e não exclui a imputação do resultado. Ou seja, está perguntando genericamente. Lembra que a gente tem dois tipos de situações, né? Das chamadas concausas. Você tem uma causa que é absolutamente independente, se lembra? É absolutamente independente. É absolutamente independente. Ou seja, você está cometendo uma ação, vem essa causa, ela é absolutamente independente para que ocorra o resultado. Você lembra? Tem o caso da pessoa que deu um veneno, mas veio a outra e deu 10 tiros. Ou seja, essa causa aqui dos 10 tiros é absolutamente independente. Não dependia da minha para que aquilo ocorresse. Estava tirando a pessoa, caiu o telhado, né, o teto, então absolutamente independente. Ela realmente não teve jeito. A pessoa foi lá e Independente essa aí do teto. absolutamente Entendi. independente. E tem essa que ele está falando que é relativamente independente. Quais são as causas relativamente independentes? Relativamente independentes são aquelas causas em que só a minha ação não correria o resultado. Ou seja, ela depende, ela é relativa, porque ela depende, né? Ela não é independente, ela depende da minha ação, entendeu? Então, é o caso da pessoa que colocou o veneno, mas só o veneno daquela pessoa não mataria. Só que juntou com a outra causa, que a pessoa também queria matar, botou o veneno, juntando os dois venenos, a pessoa morreu. Entendeu? É o caso da pessoa que deu o tiro e a pessoa pegou a ambulância e aí depois bateu, né? Bateu com um caminhão. Porque ela é relativamente dependente. Porque se não tivesse dado tiro, ele não teria entrado na ambulância. Se não teria entrado na ambulância, não teria batido no caminhão. Então, ela é relativamente dependente. Ele morreu pelo tiro, mas morreu por causa da viatura, né, da ambulância. Então, tem uma certa relativa independência. Não? Relativa, que eu estou falando assim, no resultado. Não é absolutamente dependente, entendeu? Então, relativamente independente. Ou seja, se eu não tivesse dado tiro, ele não teria morrido, porque não teria entrado na ambulância. É isso que ele quer saber. Então, nesses casos aí, que é relativamente, ou seja, só a minha conduta, mas a minha conduta, juntando com a outra, tem um resultado do crime.
Consumação do crime. Então, as causas supervenientes, relativamente independentes, possui relação de causalidade com a conduta do sujeito e não exclui a imputação do resultado, ela exclui. Tanto é que, por exemplo, no caso da ambulância, se a ambulância chega, por exemplo, morreu ali, bateu com o caminhão, só faleceu. Eu respondo pelo crime que eu cometi até ali, porque não é o esperado. Tentativa não de homicídio, Não né? de homicídio. Por exemplo, Isso. porque ele morreu por causa do acidente, não por causa diretamente do tiro. Então, ou seja, exclui o resultado meu, exclui o meu resultado. Mas e se a ambulância chegasse, e é o caso que a gente tem de exemplos, a ambulância chegasse e lá a pessoa começasse a ser tratada pelo tiro e morresse, sei lá, de infecção hospitalar. Aí ele seria novamente apenado pelo resultado, pelo homicídio, porque o resultado decorre diretamente da ação dele. Né? A infecção hospitalar pode ocorrer em virtude do tiro. E aí, então, está errado, porque ele fala que não exclui. Existem duas situações supervenientes que exclui. Uma, né, que é o caso da ambulância bater no caminhão, ou seja, o sujeito, quer dizer, conduta do sujeito e não exclui a imputação do resultado, ou seja, exclui. Porque se ele entra na ambulância bater de frente com um caminhão, ainda que depois ele fosse morrer, se eu pudesse ver o futuro, na verdade ele ia morrer daqui a um mês de infecção hospitalar, eu ia ser responsabilizado pelo resultado. Mas como ele bateu, né? Bateu a ambulância no caminhão, me exclui a imputação do resultado. Ele está falando que não exclui aqui, ó. Está errado aqui, ó, não. Na verdade, ela exclui a imputação do resultado, no caso da ambulância, que bateu no caminhão. Então, está errado a questão. Exclui. Existem casos que excluem. Então, está errado. Pois a causa superveniente, relativamente independente, possui relação de causalidade com o conduta do sujeito, mas podem excluir a imputação do resultado, quando produzem por si só o resultado. Assim, em se tratando de causa superveniente relativamente, que por si só deu causa ao resultado, o agente só responderá pelos fatos efetivamente praticados, não sendo a ele imputado o resultado ocorrido. Certo, o resultado ocorrido. 36. Tribunal de Contas do Paraná, analista de controle externo, área jurídica. Vamos lá. Deixa eu só marcar aqui. As causas concomitantes, absolutamente... Ok, aquele já quer absolutamente independente. É aquele que você falou agora, do cara que foi atirar no cara e o teto caiu em cima da cabeça O teto dele. caiu, No no mesmo veneno, momento. o cara levou uns tiros. Não, absolutamente independente absolutamente independente. Ou seja, só o meu tiro não ia matar a pessoa. Mas aí o teto veneno caiu, ali não ia matar, mas o cara veio e deu uns 5 tiros no cara lá, o cara morreu. 5 tiros no cara. Entendeu? Entendi. Então, nesses casos, né, exclui o resultado de mim, mas eu respondo pela tentativa. Né? Eu não respondo pelo crime. Que não iria ocorrer o crime. Foi absolutamente dependente de mim o resultado. Não possui relação de causalidade com a conduta do sujeito, exclui o nexo causal. Certo? Porque o nexo causal não é a minha causa do resultado, não é meu. Porque, na verdade, se você for olhar o nexo causal, foi aquela causa. Pelo tiro. Né? Ou o teto que caiu. Foi os 10 tiros, foi o teto. Né? Então, não fui eu. Então, tá certo. Não possui relação com a causalidade. Não possui relação de causalidade com a conduta do sujeito e exclui, entendi. Uhum. Porque, por exemplo, eu não combinei com o cara do teto cair, não quer que alguém derrubar o teto, eu não combinei do cara vir e dar 10 tiros no cara, então não tem relação de causalidade do sujeito. Né? Não tem duas formas de interpretar isso. Não tem relação com a causalidade com a minha ação e não tem relação de causalidade a minha ação, né, com o resultado. É por isso que exclui, né, o nexo causal. Que a minha ação não tem nexo com o resultado. Nexo causal, lembrando que isso aqui a gente está estudando aquela parte do fato típico, em que você tem que ter uma conduta, um resultado, e você tem que ter um nexo causal. Ou seja, a minha conduta não é nexo causal para esse resultado que foi a morte da pessoa. Então, Desculpa mais uma vez, tem que ter conduta
resultado e o nexo Nexo, causal, que é o que vai dizer que interligar, né? A interligar. conduta ao resultado. Uhum. Tá. Se eu não tenho esse nexo causal, o que acontece? Eu não posso ser imputado daquele resultado. O resultado não foi meu. Entendeu? 37. Delegado. Adaptada. Delegado aonde? Polícia Civil de Pernambuco. Para os Por que crimes adaptada? Fala assim. É porque provavelmente era uma questão de 5 itens e ele resolveu cortar e transformar no item só. Entendi. Entendeu? Às vezes o concurso não é nesse estilo, certo e errado. É A, B, C, D e E, e aí, para ficar melhor, ele só pegou a letra que era o gabarito. Né? Entendi. Para os crimes omissivos impróprios. Omissivos impróprios é aquele na qual você tinha que agir e acabou se omitindo. O omissivo próprio é você não poderia se omitir. Entendeu? Tipo assim, o omissivo próprio é aquele que você não pode deixar uma pessoa, né, deixar de prestar socorro para uma pessoa. Ou seja, Por quê? você não Porque eu pode... sou um funcionário? Não. O Não. omissivo próprio. O omissivo próprio diz que, tipo assim, ninguém pode deixar de prestar socorro a uma pessoa. Eu posso passar ali e não prestar socorro? Posso, mas eu estou cometendo um crime omissivo. Que eu não tenho obrigação de prestar socorro àquela pessoa. Mas a lei diz, se eu não prestar socorro, eu tô deixando tô fazendo uma omissão, tô deixando de fazer uma coisa que eu deveria Se torna fazer. coisa... Agora Mas é aí seria diferente. dolo ou culpa? Porque Não, assim, eu sei que a pessoa está precisando. aí Aí depende eu vou aí depende, e né? O não... dolo ou culpa, ela vai ver por que você deixou de... Porque você foi omisso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Agora, no caso do omissivo impróprio, é o contrário. Você tinha o dever de fazer aquilo. Você era o guarda-vida, você era o policial. Por isso que ele é impróprio, porque na verdade eu tinha a obrigação de fazer e não fiz. Entendeu? No omissivo próprio, eu não deveria deixar de fazer, entendeu? O dever ser era não deixar de fazer. No caso do impróprio, o dever ser, que é o meu dever de ser, de fazer aquilo, era fazer. O omissivo próprio, o omissivo impróprio é aquele que você deveria fazer, aquele cara que tem o dever de guarda, de segurança. Você deveria, é igual. Por exemplo, no caso do concurso que você está estudando, o agente penitenciário, ele tem o dever de, vamos dizer assim, de levar o alimento para aquele apenado lá. Deixei de levar o alimento. Deixei esse cara lá, tipo, 2, 3 dias sem levar alimento para ele. Ele vai lá, morre de inanição. Mas não teve uma ação sua. Você só deixou de levar o negócio. Ele morreu porque tinha problema no rim, outros tipos de problema. É uma missão própria, entendeu? Deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Entendeu? Não tem como ligar o resultado, né? Você vai dizer, não, eu me esqueci de levar. Pensei que eu estava botando lá quem tinha para ele, entendeu? Não foi diretamente o seu resultado. Você não foi lá e deu um soco nele. Você não foi lá e deu uma facada nele. Não? Foi uma omissão imprópria. Você tinha o dever de fazer. Então, vamos lá. O estudo do nexo causal é relevante, porquanto o Código Penal adotou a teoria naturalística da omissão, ao equiparar a inação do agente garantidor a uma ação. Ou seja, tá errado, né? Como eu falei, não tem como eu ligar. O nexo causal não é relevante. Entendeu? Você não consegue ligar o nexo causal. Então, no caso, inclusive, agora que eu falei do agente, não tem como eu ligar o nexo causal, porque pode ter morrido por qualquer coisa lá, mas eu sei que foi por inanição depois. Então, qual seria a resposta dele? E tem errado, pois em relação aos crimes omissivos impróprios, o CP adotou a teoria normativa para aferir a causalidade, isto porque o agente responderá pelo resultado em razão de ter o dever de evitá-lo. Trata-se, portanto, de responsabilizar o agente pelo resultado em razão do descumprimento da norma mandamental. A norma determinava o agir para evitar o resultado. Não se trata de uma causalidade natural, eis que a conduta do agente não deu causa ao resultado.
do nada, nada surge. Foi o agente quem, do ponto de vista físico, causou o resultado. Todavia, o resultado é este atribuído. Não foi o agente, galera, não foi o agente, do ponto de vista físico, que causou o resultado. Todavia, o resultado é este atribuído em razão da sua omissão. Então, o estudo do nexo causal na omissão é irrelevante, entendeu? Porque o nexo causal vai ser o afogamento, vai ser o que for, entendeu? Não foi você que deu causa ao incêndio, né? Tá pegando fogo lá, não fui eu que dei causa ao incêndio. Não tem um nexo causal entre o incêndio, que vai causar a morte, e eu. Na verdade, tem, outro crime aí, uma pessoa que fez o incêndio, né? Que fez lá o incêndio criminoso. Ele tem um nexo causal com a morte direta da pessoa. Meu nexo causal na omissão imprópria é que eu não fui lá, entendeu? Deveria ter entrado e não Deixou fui. de prestar o socorro, né? Deixou de prestar o socorro. Então, é uma omissão imprópria. 38. Vamos lá, vamos avançando. Adota, vamos lá, para o civil, mesmo concurso delegado. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada. Dada a afirmação, lembra da teoria da causalidade adequada? Sinceramente, não, irmão. Causalidade adequada. É o seguinte, existe aquela teoria dos antecedentes. Então, a teoria dos antecedentes é você vai voltando, daqui a pouco você volta aí, se você acredita, você vai voltar em Adão e Eva. Então, você não consegue, né, fazer esse tipo de teoria dos antecedentes. Vou ler toda a questão para você entender, que aí pode, se for o caso, voltar lá em cima. O CP adota, em regra, a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria resultado. Vamos lá, item errado, pois o CP adota como regra a teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada condition sine qua non, que possui exata definição trazida pelo enunciado. Né? A teoria da causalidade também é adotada, mas como exceção para a hipótese de com causa sobreveniente relativamente independente, que por si só produz o resultado. Eu ia explicar outra coisa, mas a explicação da está muito melhor. É o seguinte, o que a gente adota é a teoria da equivalência dos antecedentes, que é a causa que realmente definiu o resultado. Como exceção, a gente usa aquelas outras técnicas, que são as técnicas de saber qual a sua causa superveniente, absolutamente independente ou relativamente independente, que deu causa ao resultado, para aferir o quanto que eu vou, vamos dizer assim, punir a pessoa, o quanto eu vou enrolar a pessoa, envolver a pessoa no crime. Mas a regra é a teoria da equivalência dos antecedentes. Da causalidade adequada é a segunda. Só que a gente usa essa segunda como exceção. Vamos lá, de novo. Qual é a causa? Qual é a teoria que a gente usa para fazer, né, o nexo causal, para entender, né, quem cometeu o crime? É a teoria da equivalência dos antecedentes. Entendeu? Teoria da equivalência dos antecedentes é: eu vejo quem foi que fez o último resultado. Né? Quem foi que realmente puxou o gatilho? Quem foi, né, que deu a facada? Essa é a teoria que nós utilizamos. Existe a teoria da causalidade adequada, que é o quê? Apesar de ser a teoria principal de quem realmente puxou o gatilho, existe essa exceção de eu entender que, apesar de que quem puxou o gatilho da morte do cara lá dos 10 tiros foi uma pessoa, só que eu tinha envenenado o cara antes. Então tem uma causalidade adequada aí. Peraí, eu também tenho que punir o cara que apesar de eu não punir ele pelo homicídio, mas ele tinha envenenado a pessoa. Entendeu? Então existe uma exceção. Em tese, se eu usasse só a teoria da equivalência do antecedente, eu puniria só o cara que deu os 10 tiros, porque foi ele que matou a pessoa. Mas tem uma tentativa antes. Caso esse cara não aparecesse,
não tivesse essa outra com causa ela absolutamente independente, ele também ia morrer, entendeu? Porque eu já tinha envenenado ele, ele já estava no processo de morrer. Só que realmente a morte dele se deu no momento que ele levou os 10 tiros. Então é isso que ele está explicando aqui. Então, na verdade, a regra geral é a equivalência dos antecedentes, com exceção a gente aplica também no direito penal para, né, para imputar as pessoas ali envolvidas a teoria da causalidade adequada, que aí você tem as concausas absolutamente independentes e relativamente independentes. Cada uma tem vários desdobramentos, né? Com causa relativamente independente antecedente, concomitante posterior, e também no caso da absolutamente independente, você tem a antecedente, concomitante posterior. 39. Segundo a teoria da imputação objetiva, de novo, a gente pode voltar lá em cima para rever esses conceitos, que aqui vai ficar toda hora e fica mais fácil a gente fazer rapidamente uma revisão, mas vamos continuar aqui. Teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre de prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Vamos lá, esse aqui é as teorias que a gente viu de imputação. Essa é a teoria do Klaus Roxin. Vamos voltar lá em cima, que essa daqui é bem teórica. A gente viu isso logo no começo da apostila. Volta. Você vai ver aqui. Atos executórios. Cadê? Cadê? Tipicidade. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Teoria da imputação. Teoria da causalidade adequada. Ó, teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria da causalidade adequada, né? Essa teoria da equivalência dos antecedentes, ou condiz se não canon, foi aquela que a gente respondeu antes, teoria da causalidade adequada, e está começando a perguntar sobre isso aqui. Aqui, ó, CP adotou a teoria da causalidade adequada, né? Vamos lá, nesse caso, vamos lá. Agora, a teoria da imputação objetiva. Vamos lá. Teoria da imputação objetiva, que foi a melhor desenvolvida por Roxin, tem por finalidade ter a teoria mais completa em relação ao nexo de causalidade, em contraposição às vigentes. Teoria da equivalência das condições e teoria da causalidade adequada. Essa aqui é a coisa mais aprofundada, é a coisa mais nova, como eu falei, que ele foi usada no mensalão, essa teoria da imputação objetiva, né? Inclusive o velhinho é vivo, foi pedindo um parecer para ele. Vamos lá. Para essa teoria da imputação objetiva, a imputação só poderia ocorrer quando o agente tivesse dado causa, ou seja, né, ao fato, à causalidade física, mas ao mesmo tempo houvesse uma relação de causalidade normativa. O que é isso? Assim compreende como a criação de um risco não permitido para o bem jurídico. É que se pretende ter lá. Para esta teoria, a conduta deve ser criar ou aumentar um risco, ou seja, para a teoria, nós temos 3 teorias, lembrando, tem 3 teorias. Para você enquadrar aqui, teria que ter um mapa mental para você entender o que a gente está estudando aqui. Tem a teoria equivalência dos antecedentes, certo? Teoria dos equivalentes dos antecedentes, como eu falei, a gente não aplica, porque seria aquela teoria na qual você iria voltando até chegar na mãe da pessoa, porque se a mãe da pessoa não tivesse tido ela não teria nascido, ela não teria comprado a arma, não teria matado. Então, essa teoria não é adotada, porque senão você vai voltando, você vai criar um nexo de causalidade até 1000 anos para trás. Então, não dá para criar esse nexo de causalidade com a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, a gente utiliza a teoria da causalidade adequada, que é somente aquele que produz o resultado. Ou seja, aqui, ó, teoria da causalidade adequada. É só aquele que realmente, né, participou ativamente daquele resultado final. É essa que o CP adota, teoria da causalidade adequada. Então, tem uma primeira teoria, que é a teoria, passei de novo, tem a teoria da
equivalência dos antecedentes, tem a teoria da causalidade adequada, que é o Código Penal adota, e tem essa teoria de imputação objetiva, que é a mais moderna dos penalistas hoje. Que ele diz o seguinte, na verdade, só é causa aquilo que você criou um risco. E aí ele coloca aqui, assim, se a conduta da gente não aumentou nem criou um risco, não há crime. Exemplo clássico, José conversa com Paulo na calçada. Pedro, inimigo de Paulo, atira um vaso de planta do 10º andar, com a finalidade de matar Paulo. José vê que o vaso irá cair sobre a cabeça de Paulo e empurra. Paulo caiu no chão e fratura levemente o braço. Neste caso, José deu causalidade física, às lesões corporais sofridas por Paulo. Contudo, sua conduta não criou nem aumentou o risco. Ao contrário, José diminuiu o risco ao evitar o Paulo. Ou seja, para ele, não tem um nexo de causalidade entre a conduta dele, a agressão física, né, a agressão física, em relação a José, né, com Paulo. Porque Pedro tinha jogado o vaso, então ele não aumentou o risco. No caso aqui, como a gente não adota essa teoria, isso aqui a gente ia levar para uma outra situação, né? Você poderia estar levando ele para uma outra situação, para uma ilicitude, não, então uma excludente de ilicitude, né? Não é uma relação, tem, mas não é aqui. Que aqui o que o Klaus Rossin está dizendo é que não tem nexo de causalidade, ou seja, não existe, apesar de existir fisicamente, mas juridicamente não existiria, entendeu? Porque diminuiu o risco que ele correria se tivesse se omitido, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é muito abstrato, é muito teórico, entendeu? Assim, tipo assim, fisicamente você fez, mas juridicamente não. Teve o resultado. Entendi. Você, no Brasil, como a gente não usa essa teoria, porque a gente usa outra teoria, nesse caso, a gente entender que houve um nexo de causalidade, logicamente não ia punir a pessoa por outras coisas, não por causa de não ter um nexo de causalidade. Outra que é o risco deve ser proibido pelo direito, ou seja, aquele que cria um risco de lesão para alguém, em tese, não comete crime, a menos que esse risco seja proibido pelo direito. Assim, um filho que manda os pais em uma viagem para a Europa, na intenção de que o avião caia, os pais morram e ele recebe a herança, não comete crime, pois o risco por ele criado não é proibido pelo direito. Ou seja, não tem nexo de causalidade o fato de eu botar meu pai, o fato de pagar uma viagem para ele ir para a Europa, torcendo para que dê errado. Eu também, na época que a gente estudou isso, eu comentei do cara pular de bungee jump. Se a gente vê o cara pular de bungee jump, mas eu não aumentei o risco, ou seja, o risco ali já existe. O risco ali não é proibido, né? É um esporte aquilo ali. O risco deve ser criado no resultado. Ou seja, assim, um crime não pode ser imputado àquele que não criou o risco para aquela ocorrência. Explico. Imagine que José ateia fogo na casa de Maria. José causou um risco não permitido pelo direito. Deve-se responder pelo crime de incêndio doloso. Artigo 250 do Código Penal. Entretanto, Maria invade a casa em chamas para resgatar a única foto que restou do seu filho falecido, sendo lambida pelo fogo, vindo a falecer. Neste caso, José não responde pelo crime de homicídio, pois o risco por ele criado não se insere nesse resultado, e foi provocado pela conduta exclusiva de Maria. Entendeu? Então, para a cláusula Rossin, na teoria objetiva, você arruma cada exemplo, mas assim, são exemplos de coisas que podem acontecer, né? Mas é cada exemplo meio... Esse aí da foto, por exemplo, né? Pode acontecer. Pegar um animal, né? Pegar uma foto, um animal. Então, na verdade, para a cláusula Rossin, né, o que acontece? A causalidade só existe se você aumentar o risco ele tem que ser proibido, e o risco deve ter criado no resultado, ou seja, pelo seu resultado. Se não for isso, não tem nexo de causalidade a sua conduta. Entendeu? E ele é diferente, a gente não adota isso no Brasil. Tem que adotar no mensalão, uma tese lá, acho que do José Dirceu, mostrando que, né, não tinha nexo de causalidade a conduta dele, entendeu? Com os crimes que estavam imputando aí, baseado nessa teoria aqui, entendeu?
Entendi. Vamos lá, voltar. Teoria da imputação objetiva. Vamos lá. Essa aqui. Aqui, ó. Segundo a teoria da imputação objetiva, por a finalidade de limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre de prática de um risco permitido, que é o que a gente leu. O risco aí tem que ser proibido. Se for permitido, eu não estou cometendo crime. Ou de uma permitido, banco de amplo. O risco permitido ou de uma conduta que diminui o risco proibido. Ou seja, se eu diminuir o risco, eu não estou cometendo crime. Então, a teoria de imputação objetiva é essa, do cláusula assim. Você só tem uma relação, né, de crime ou uma conduta criminosa, nexo de causalidade, se você aumenta o risco, se esse risco é proibido ou se você criou esse risco diretamente para o resultado, né? Então, é essa a teoria. Essa aqui é bem profunda, hein? Quase não cai esse tipo de coisa, até porque a gente não adota a teoria dele. Então, vamos lá. Vou fazer só essa 40 aí, irmão. Tá. Item correto. Pois a teoria da imputação objetiva sustenta que o agente não pode ser responsabilizado pelo resultado quando da sua conduta, né? Não pode ser pelo resultado quando sua conduta não criou o risco proibido pelo seu direito ou tem diminuído o risco proibido. Aí ele bota de novo aqui. Exemplo, João empurra Maria contra o chão a fim de que esta não seja atropelada por Paulo, que tentava matar Maria. José, neste caso, não responde por lesão corporal, eis que sua conduta não foi dolosamente ou culposamente direcionada à criação ou aumento de um risco proibido pelo direito. Ao contrário, José direcionou sua conduta à diminuição do risco. Lesionar Maria é melhor do que deixar ela ser atropelada do que morrer. Então, o Carlos Roxinha é bem avançado. Vamos lá. Item 40 para a gente finalizar o de hoje. Aí amanhã a gente continua e finaliza. O estudo do nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante. De novo, ó, mera conduta não é relevante. Ou seja, não tem nexo causal. Aqui, ó, nexo causal. O nexo causal, lembrando que é resultado com ação. Mas nos crimes de mera conduta você não tem resultado. Formais você não tem o resultado. Entendeu? Como é que eu vou ligar um nexo causal? Você não tem o resultado. Entendeu? Naturalístico, né? Só é uma coisa meio... Porque o resultado... Tem que lembrar que o resultado, em tese, estaria no outro. No sujeito passivo. Como o sujeito ativo, é só o fato de eu fazer essa conduta, já é um crime, eu não estou preocupado com o resultado. Entendeu? Só o fato de eu estar pelado aqui, já é o crime. Se vai ter resultado da pessoa ficar constrangida, passar uma criança, isso daí já não é relevante, entendeu? A polícia passou de madrugada, você está pelado na rua, você vai ser preso. Não tinha ninguém, casas fechadas, praça vazia, mas não interessa, entendeu? Porque não tem o crime vamos dizer, se consuma pela sua conduta. Então, não tem resultado a partir dele. Então, já está errado aqui, tá vendo? Nexo causal, vamos lá, o estudo nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante? Não é relevante. Uma vez que se observa o elo entre a conduta humana propulsora do crime e um concurso de delegado, né? Concurso de resultado naturalístico. Está errado, pois no crime de mera conduta não há resultado naturalístico que possa decorrer da conduta do agente, sendo que o agente punido apenas pela prática da conduta, independentemente de qualquer análise do resultado. Então, amanhã a gente continua aqui da 41 em diante. Mais 10 questõezinhas aí que a gente fez. Foi 10? Acho que foi. Foram 10. Vamos lá.